O assunto agora é o futebol de Campinas. A gente começa pelo Guarani, que teve uma semana muito movimentada. O Wendel Coral está aqui com a gente para contar tudo sobre isso. Coral, boa noite. Os lados lá do Brinco de Ouro não foi fácil essa semana não, hein? Nada fácil, viu, Gu? Muito boa noite a você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Ligados no Esporte. A fase no Guarani é até curiosa, né? Porque a equipe começou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas, mas a má sequência aí dos últimos 5 jogos, o Guarani que não vence as 5 rodadas, culminou na saída do técnico Bruno Pivetti. O treinador de 39 anos, por diversas vezes, inclusive quando chegou ao Brinco de Ouro da Princesa, ele se declarou bugrino, né? Ele que nasceu em Campinas, fez faculdade aqui na cidade de Campinas também, e ele que sempre foi bugrino, assistia aos jogos do Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas no entendimento do Conselho de Administração do Guarani, sob o comando do presidente André Marconato e também do senhor Ricardo Miguel Moisés, eles entenderam que era a hora de trocar o comando técnico. Bruno Pivetti é um técnico da nova geração, tem 39 anos, ficou no comando do Guarani por apenas 11 rodadas. Curiosamente, aí nas 11 primeiras rodadas da Série B, ele que foi contratado, inclusive, para a disputa da 2ª Divisão Nacional. Nessas 11 rodadas, preste atenção você que nos acompanha. 4 vitórias, incluindo 3 delas nas 3 primeiras rodadas, 3 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento ali na casa de 45%, mas o Conselho de Administração entendeu a hora que era trocar. Então, até porque o Guarani, depois do jogo que tem nesse sábado, contra o Vila Nova fora de casa, vai ter 15 dias de treino. Nós vamos ter a janela aí a data FIFA, né? Então a Série B não vai ter jogos. É o tempo que o Guarani tem ali no entendimento da diretoria de trazer um novo treinador para já conhecer o elenco, quem sabe já se familiarizar. Com relação a técnico, o Guarani ainda não anunciou o seu novo substituto. A tendência, pelo menos até o momento, é de que Humberto Louser, que comandou a equipe em 2018, volte para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele que foi bem no comando do Guarani, 50 jogos, 25 vitórias. O último clube foi o CRB, demitido há pouco tempo para a chegada do Daniel Paulista. Mas fato é então que o Bruno Pivetti não está mais no comando técnico do Guarani. E a saída não foi só também durante a semana do treinador, mas também do superintendente de futebol, Rodrigo Pastana, que saiu na última quarta-feira por divergências também com a diretoria, acabou ali sendo mandado embora. O Guarani já anunciou o novo substituto. Estou falando de Lucas Drubski, ele que tem 31 anos, estava ali na gestão do Coritiba até o início do mês passado, e que apesar de pouca idade, né, apenas 31 anos, como disse, mas já passou por clubes importantes aqui no cenário brasileiro, como Sport, Bahia, Cruzeiro, teve uma breve passagem também no Atlético Mineiro. O último clube foi o Coxa, inclusive aqui no Guarani ele vai reencontrar alguns jogadores do Coritiba, como é o caso do volante Bernardo e do meio-campista Regis, ali um dos principais jogadores do atual elenco do Guarani. O Regis, inclusive, que não viajou com o grupo para Goiânia. Ele que tem uma lesão no músculo adutor da coxa, aliás, essa lesão já vinha em algumas rodadas, e o departamento médico entendeu que se ele entrasse em campo amanhã, essa lesão iria se agravar e ele poderia perder mais tempo na Série B do Campeonato Brasileiro. Tirando o Regis que não joga, o Guarani tem o retorno do lateral direito Diogo Matheus, volta à lateral direita, mas não tem o Alan Santos, expulso no jogo contra o Novo Horizontino. Deve jogar a dupla de zaga Valber e também o Lucão. Lucão, inclusive, que hoje pela manhã conversou com a imprensa e acabou ali fazendo uma análise do atual momento do Guarani. 5 jogos sem vitória, se aproximando da zona de rebaixamento e também essas saídas, tanto do diretor executivo quanto também do técnico. Vamos ouvi-lo. É mais um jogo difícil, né? Mais uma batalha que a gente tem. E se eu pudesse dizer alguma coisa agora nesse momento, a gente tem que encarar, né, esse jogo como uma final, cara, né? É o jogo da nossa vida, a gente entende isso e a gente teve pouco tempo para se preparar, né? A verdade é que em 2 dias você não consegue fazer muita coisa porque ainda você está aí, não tem nem 48 horas do jogo, né? Então você tem que além de descansar, você tem que se recuperar e a gente tenta fazer aqui o máximo daquilo que o clube nos oferece, né, em termos de recuperação, para a gente estar pronto para o próximo jogo, porque não dá tempo de lamentar, não dá tempo de você ficar remoendo aquilo que já passou, aquilo que já aconteceu. E assim como na vida também, a gente sabe que aquilo que está no passado não tem como a gente mudar, e no futebol não é diferente. Então, mais ainda, né? Porque a gente sabe que tudo acontece muito rápido,
Na quarta você, né, é herói, no sábado você não presta e vice-versa. E a gente sabe que o futebol é dessa forma. Então, a gente entende isso, sabe lidar com esse tipo de situação. Então, a gente está se preparando ao máximo aqui, mais em termos de recuperação mesmo, para chegar no jogo e a gente fazer uma grande partida. Tá aí um pouco cabisbaixo até o zagueiro Lucão, ele que foi revelado nas categorias de base do São Paulo, estava no CSA antes de vir para o Guarani. Mas algumas informações, viu, Gu, para a gente terminar o assunto do Bugre. Amanhã a equipe vai ser comandada pelo Benhur Moreira. Ele que é auxiliar fixo da casa e como não tem o treinador definido, ele quem vai ser o responsável por conduzir a equipe na beira do gramado contra o Vila Nova a partir das 4 horas da tarde no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Com relação ao Lucas Drubis, que o novo executivo de futebol do clube vai ser apresentado de forma oficial na segunda-feira ao meio-dia. É isso, Coral. A gente falou do Guarani, né? Se o Guarani não tá bem, a Ponte Preta também não tá muito legal das pernas, né? Também não. Aliás, que fazem, né, do futebol campineiro. A Ponte, que vem de 2 jogos sem vitória. O último, inclusive, deixou a torcida muito preocupada. Estou falando por causa do empate da Ponte Preta contra o ABC na última rodada, em pleno estádio Moisés Lucarelli. Macaca jogou contra o lanterna da competição, inclusive o ABC estava sem vários jogadores, metade do time titular estava entregue ao departamento médico, inclusive no banco de reservas tinham apenas 6 atletas, e o ABC, inclusive, teve as melhores oportunidades, acabou não fazendo gol, a Ponte empatou 0-0, continua esse seu martírio, né, sob comando do técnico Felipe Moreira, ele que já foi efetivado pela diretoria executiva sob comando do presidente Marco Antônio Eberlin. Aliás, a torcida, depois, inclusive, da saída do Bruno Pivetti, pediu nas redes sociais para que a Ponte fizesse o mesmo caminho, seguisse a mesma rota para demitir o Felipe Moreira, mas ele segue ali recebendo total apoio da diretoria executiva, também de todos os conselheiros ali, todos os dirigentes. Enfim, a fase da Macaca é ainda mais complicada, porque o Guarani, com um bom início, ele tem 15 pontos. A Ponte ela tem apenas 11 e 2 só a mais do que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento com 9. A Ponte encara o Sport no domingo, às 11 horas da manhã. O Sport que vem numa ascensão muito boa aqui na temporada, vai brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, certamente, até acabar a competição. Então, é um adversário bem indigesto para a Ponte. O jogo acontece, repito, domingo, 11 horas da manhã, no Majestoso, e o Kaique França falou sobre essa partida. A gente sabia que a gente ia ter uma sequência de 2 jogos em casa, né? Saberíamos que não ia ser fácil. No nosso planejamento, a gente buscava conseguir essas 2 vitórias em casa, mas o Campeonato Brasileiro da Série B é um campeonato complicado. A gente está trabalhando, está fazendo os últimos ajustes para tentar conseguir essa vitória no domingo. Eu não tenho certeza que defensivamente o time está bem consistente, né? Temos uma base forte, uma marcação boa. Eu acho que a questão do ataque são questões de ajustes, questões que o Felipe vai encaixando, que a gente vai conseguir melhorar. Como eu mencionei algumas outras vezes ano passado, a gente teve essa mesma inconsistência no começo do Brasileiro, mas depois se ajustou. E eu também acredito que esse ano aconteça a mesma coisa, que se não no próximo jogo, daqui a uns jogos, isso se ajuste também. É isso, esse é o goleiro Kaique França, um dos principais destaques da Ponte até aqui na temporada. Macaca então joga com o Sport no domingo. O técnico Felipe Moreira tem praticamente força máxima ali para escalar, viu, Gu? Na segunda-feira a gente repercute bastante sobre essa rodada de Série B, tanto para o Guarani quanto também para a Ponte Preta. A nossa expectativa aí de dias melhores para os clubes campineiros. Um abraço, Gu. É isso, Coral, um abraço para você, bom final de semana, até segunda-feira.